Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa semana. Eu sou Fernando Rudnick e estou acompanhado de Carneiro Neto. Tudo bom, Carneiro? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Chegamos aí ao fim da primeira fase do Paranaense. E onde está Augusto Mafuz? Você sabe por onde anda Augusto Mafuz? Não tem essa informação. Não tem essa informação? Olha aí, Sandro Moser está com a gente para fazer esse podcast Carneiro Mafuz. Uma honra tê-lo aqui, Sandro Moser. Nada, a honra é toda minha, né? A honra que eleva e consola, como diria o Machado de Assis, né? Mas é uma responsa também, né? Então, sentar aqui na cadeira que é do nosso grande poeta do atleticanismo, Augusto Mafuz, mas vamos tentar ser aquele juvenil que é lançado no clássico e não compromete. Até o fim do programa a gente conta onde está Augusto Mafuz, então. Parece que foi visto de bermudão e sandália havaiana. Olha aí. Em algum ponto do mar brasileiro. Vamos fazer um mistério, então, né? Está perto do Oceano Atlântico. Provavelmente. Vamos lá, então. Campeonato Paranaense terminou a primeira fase. Temos os confrontos definidos, mas antes de citar os confrontos aqui, eu vou pedir para você que está nos assistindo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aquele like, curta aí o nosso programa e também compartilhe com os amigos para a gente alcançar o maior número possível aí de pessoas, tá bom? Então tá, teremos Azures e Atlético, São Joséense e Operário, Maringá e Coritiba, Cianorte e Londrina. Essas são as quartas de final. O Operário, por 1 gol de diferença, ficou na primeira colocação da fase inicial do Paranaense e foi o melhor time. Te surpreende o Operário liderar o Paranaense, Carneiro? Não me surpreende. O Operário faz um bom trabalho. A questão é que, antes de analisarmos os confrontos das quartas de final, nós precisamos passar pela última rodada, que foi um desastre. Desastre técnico, um desastre porque puniu 2 clubes tradicionais do nosso futebol com o rebaixamento, o Paraná Clube e o Rio Branco. Que tinham subido no ano passado. Exatamente. Né? E péssimas arbitragens nos jogos mais importantes. Então é lamentável, a Federação Paranaense de Futebol se superou neste ano, realizando um dos piores estaduais do país, porque nós estamos muito abaixo do gaúcho, mineiro, paulista, carioca, agora também cearense, baiano, pernambucano. O futebol paranaense afundou e virou sinônimo de Série B, com os seus principais representantes. O Sandro Moser, tivemos polêmicas aí no Paranaense na primeira fase, com arbitragem, com gramado, com estádio, com briga, com 6 substituições. A melhor coisa que aconteceu nessa primeira fase do Paranaense foi acabar, né? Porque foi, como o Carneiro disse, lamentável. O campeonato já começou num baixo astral terrível, né? Com a dupla Atletiba na segunda divisão, depois de muitos anos. E a gente viu as piores condições de gramado. O 1-2 fez uma matéria curiosa, divertida, né, sobre como a gente fala que o Paraná é a Rússia brasileira, coisas estranhas que só acontecem aqui. Esse campeonato foi assim, né? Todas essas coisas que você disse, mesmo as substituições do Paraná e as arbitragens, né? Que foram terríveis ao longo do campeonato inteiro, e culminando na última rodada, que a coisa foi para um outro nível, né? Sim. Todos os jogos tiveram problemas de arbitragem. Eu acho que eu não vi uma partida em que a arbitragem não tenha sido, no mínimo, lamentável. Então o campeonato foi terrível mesmo, essa primeira fase. E eu imagino, eu vendo aqui a classificação das quartas e vislumbrando uma semifinal aí com o Operário contra o Londrina e o Atletiba, acho que aí o campeonato começaria a ter um certo elan, assim, porque até agora foi triste e o Operário não foi por 1 gol, né, que ele ficou em primeiro, ficou em primeiro porque foi o melhor time, é o mais organizado. Mas sabe o que vai acontecer, Sandro? Se eles quiserem terminar esse campeonato na semifinal e final, eles vão ter que trazer a arbitragem de fora. A arbitragem local é indecente. Eles são primários. Eu não entendi as expulsões do zagueiro do Paraná e do zagueiro do Atlético. Vocês podem me explicar?
Olha, Eu não entendi. o zagueiro do Paraná não fez nada, né? E o árbitro ainda pediu a polícia, né? Para ter a proteção. Armar o circo mesmo. Mas ele é um árbitro despreparado, uma pessoa que não pode ser membro de um departamento de árbitros de uma federação de futebol, porque ele é um instável. Agora, lá no café, a expulsão do zagueiro Matheus Felipe. Matheus Felipe, isso. Felipe, eu não entendi. Eu não vi nada eu também, que justificasse a expulsão. Sim. E o árbitro completamente perdido. Ô Carneiro, uma curiosidade, assim, você que acompanha o futebol, né, trabalhando aí desde a década de 60, a arbitragem naquela época tinha um nível melhor? Como que era? Muito melhor. Nós tivemos grandes apitadores, bons bandeirinhas. O departamento de árbitros era sério. Eu sei porque eu acompanhava, eu era repórter e setorista da federação. A federação ficava no centro de Curitiba. Inicialmente a sede era na rua 13 de Maio e depois no edifício Garcês, na Boca Maldita. E ali se imagine, a bronca começava na boca, já subiam até o 5º andar e pressionavam os dirigentes da federação. Mas o nível de arbitragem é muito bom. Tivemos apitadores ilustres aqui, né? Eu não vou citar nome para não fazer injustiça, cometer injustiça. E não era ninguém profissional, né? Não, era pelo contrário. Heraldo Palmeirini, por exemplo, era gerente de banco. Rubens Maranhão era dentista. Braulio Zanotto, professor de educação física. Então eram homens que tinham respeitabilidade na comunidade. Calil Caranfilho trabalhava na loja dele, da família dele. E eram pessoas muito preparadas, homens decentes, e que sabiam, aprendiam. O Valdemar Nader também era gerente de banco. Eu estou lembrando, assim, alguns nomes esporadicamente. E lamentável que a Federação Paraná de Futebol ficou muito descaracterizada, né? Aliás, o futebol virou uma bagunça, né? Eu não entendo mais como é que virou uma coisa tão ruim. Administração de clubes, administração de entidades, setor de arbitragem, cuidados com o gramado, respeito ao público. Afundou, acabou tudo. Como é que vão terminar isso? Ô Sandro, a gente vê o presidente da CBF falando que profissionalização dos árbitros para ser implantado em 2 anos. A gente está em 2025, a gente não tem árbitro profissional ainda. É uma conversa que eu escuto desde que eu tinha 5 anos, né? E eu acho que o que o presidente da CBF, com todo respeito, fala não se escreve muito. Então, mas acho que esse caminho é inevitável, né? Então, demorou, né? Como dizem por aí. Mas aí que tá, eu acho que se é a CBF que vai liderar esse plano, se é esse pessoal que está na CBF que vai liderar esse plano, o plano já começa meio viciar. Né? E a gente vê o futebol mexendo com tanta grana, tanto dinheiro envolvido, SAF sendo vendidas e a arbitragem continua amadora. Isso é falta de cuidado, né? Falta de profissionalismo. E todos ganham, o presidente da federação hoje é remunerado, seus dirigentes e tal. Mas são incompetentes, né? Eu não sei quem é o diretor de árbitros. Antigamente a gente sabia. Eu já sabia. Hoje eu não, graças a Deus eu não sei. Não sei nem o nome do presidente do Paraná Clube, o que já fico muito tranquilo. Eu não me interessa também. Agora, falando da parte técnica, então, da última rodada, o Operário tirou proveito, fez um gol lá no super acréscimos e com esse gol ele ficou com o primeiro lugar e leva as vantagens da posição. Agora, o Atlético não conseguiu manter a sua superioridade em gols por ineficiência absurda do seu ataque. Aliás, o time do Atlético, primário, né? O Atlético fez quantas contratações para esta temporada? Olha, a gente estava fazendo as contas aqui, com os retornos de empréstimo, deram 16 jogadores. Tudo meia boca. Você vai livrar a cara aí dos mais experientes. O Patrick já mostrou que tem condição. Se o Patrick entrar em forma, vai ajudar. O Juliano precisa melhorar muito fisicamente. Eu achei o Patrick mais inteiraço. Acho que o Atlético Paranaense tem um bom lateral, esse Palácios, é bom jogador, não dá nem para comparar com o Dudu. O miolo de zaga vai acabar ficando mesmo com o Beleze, né? É o Beleze e o Léo Pelé. Léo Pelé. Eu queria que fosse o Léo Pereira, mas não dá. Então fica o Léo Pelé mesmo. E aí vai, sabe? Agora, o Filipinho é fraco, gostei desse Raul, é mais presença do que o tal de Falcão. O técnico Maurício Barbieri, não sei se vocês concordam comigo, ele merece uma pequena crítica no seguinte aspecto. Se ele não dispõe de grandes jogadores, e não dispõe, porque o Isaac é o famoso engana que eu gosto, ele quer dar um driblinho a mais. O colombiano é um pouquinho mais eficiente, mas também embrolhãozinho.
Machucou, o atleta levou azar ao Allan Kardec, entrou um Mastriani com uma preguiça, sabe? O Mastriani, eu acho que ele estava preocupado com a criptomoeda do Milei lá na Argentina, ou com a sucessão do Papa. Né? O carnaval no Uruguai, que é bem tradicional. Lamentavelmente, né? O Papa Francisco está adoentado, já com idade, e talvez o Mastriani diga, mas tem que pôr um outro argentino no lugar. Né? O que o Observatório Romano não faz um comentário? Né? Eu acho que ele estava com a cabeça assim, porque ele não quis jogar. Então o Atlético, quantos falou? 16 contratações? 16. E não tem um time. Agora a minha crítica ao Barbieri. Se o Atlético é fraco, só tem jogador meia colher, então pare de jogar com 3 atacantes. Joga com 4 no meio de campo, que é melhor, é mais salutar. Mas parece que não pode hoje, Carneiro, fazer isso. Hoje... Tem que jogar sempre com 3, né? Tem um esquema só, que é o do futebol de botão, lá com os 2 pontas, não sei porquê, que virou uma cultura recente. Então aí que... vou insistir na minha teoria. O Barbieri, eu admiro o seu trabalho, a sua postura, mas não adianta perder tempo. O Atlético não tem atacantes bons. O Atlético tem que povoar o meio de campo até para abrir espaço para os alas. Tanto que o gol da vitória foi do Palácios, que é ala direito. Porque não adianta botar 3, 2 pontinhos abertos, né? O colombiano, como é o nome dele? Velasco? Kevin Velasco. Que nome bonito, né? Isso aí foi um filme da antiga Pelmex, no México, que seria um sucesso. Como é que é o nome? Kevin Velasco. Kevin Velasco e Maria Antonieta Pons. Maria Félix. E Agustin Lara no piano. Isso era filme. Agora, vamos lá. E na esquerda, o Isaac. Aí entra o tal do Zapelli, que tem uma preguiça também, esses argentinos. Parece que eles não dormem direito, não sei. O atleta está viajando de avião ou de ônibus? O atleta viaja de avião. De avião, of course. Então, vamos lá, seu Barbieri. Talvez 2 atacantes fiquem de bom tamanho, né? E povoa o meio de campo, agora que você tem jogadores que sabem jogar, de repente arruma esse time, que é o pior Atlético dos últimos 10 anos. O Sandro, a gente tem aí até o final da semana, né? Na sexta-feira vai começar a semifinal, o Atlético vai jogar contra o Azures às 20 horas no estádio Os Pioneiros. No sábado tem São Joséense e Operário no estádio do Pinhão. E também tem Maringá e Coxa, no Willie Davids. E no domingo tem Cianorte e Curitiba. Então é o início... Não, Londrina. Isso, Cianorte e Londrina no Albino Turbay. Agora você veja bem, teoricamente os 4 que terminaram na frente são os favoritos. Sim. Porém, você veja onde é que eles vão jogar. O Azul já fez jogo duro com o Atlético, venceu o Atlético. Se chover lá... O pato fica escuro, não fica branco. E o Operário, que é o nosso líder, vai jogar no gramado péssimo do São Joséense. De tarde, né? Na tarde do calor canicular. Poxa, menos mal que o gramado do Willie Davis é bom. Sim. E o Londrina em Cianorte, que também tem um gramado razoável. Olhando assim, tá tudo em aberto, não dá para cravar ninguém. Não, eu acho que tem um favoritismo, assim, pelo que mostraram os times. E eu acho que o Atlético é tudo isso que o Carneiro falou e mais alguma coisa. Eu acho que se o Atlético não insistir em não contratar e não reforçar de verdade a defesa, vai ter problemas o ano inteiro. Nem pensando no ano inteiro, né? Já na Copa do Brasil, aqui, o jogo em Minas Gerais, semana que vem já, né? Sim, semana que vem. Então, não sei, o Atlético passou o ano passado inteiro com a mão fechada para contratar um zagueiro, não contratou, deu no que deu. Então, tá repetindo, tá sendo uma atitude recorrente aí de um erro que... Mas é muita incompetência, né, Sandro? A diretoria do Atlético é absolutamente incompetente no futebol. O torcedor do Atlético está tão inseguro que eu tô achando que eles vão ser apelidados de culé. Sabe o que é culé? Era o apelido do torcedor do Barcelona. Porque o Barcelona não conseguia ganhar campeonato. Numa certa época, aí, não me lembro exatamente quando, anos 50, 60. O Real Madrid era pentacampeão europeu, Di Stéfano, Canário, enfim, grande time. Então eu estive em Barcelona a primeira vez, acho que foi nos anos 70, e conversando lá no estádio, vendo um jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol, ele disse, eu tenho orgulho de ser culé. E o culé já diz tudo. Que é culé, segurança, porque né, é um culé. Ele não sabe o que vai acontecer. É isso que parece mesmo. Bom, mas é isso, eu acho que eu vendo o último jogo do Atlético em casa, que empatou 0-0, a conclusão óbvia de que os 4 da linha defensiva não podem jogar, né? Não são confiáveis pro resto do ano. Então, tem que trazer não 1 ou 2, tem que trazer 4 titulares. O Filipinho. O Filipinho também não. Ele é a única. O único galho de coqueiro que ainda está tremulando do ano passado lá, estava na hora de sair também.
Bom, Mas em compensação o Curitiba deu uma arrumada. vamos falar do Coxa e do Paraná, né? A partida que foi a pá de cal ainda do rebaixamento do Paraná, né? Você acha que o Coxa tá mais arrumadinho com o Mozart? Eu já falei no programa passado. Sim. Muita gente não entendeu, sofismaram, kkkk, os nossos fresados telespectadores. Eu acredito, eu aceito críticas, mas com fundamento, né? E eu não falei bobagem, eu falei que o Mozart está começando a dar rumo. O time do Curitiba, ele é mais, eu já vou repetir o que eu falei, aqui e na Rádio CBN. O time do Curitiba não é muito melhor que o do Atlético, mas ele é mais homogêneo. Ele tem os jogadores nas suas funções bem definidos. Claro, tem os Bianchi da vida, que não sabe chutar, o que é que eu vou fazer? Se os jogadores internacionais contratados não sabem chutar, imagine os nacionais. Porque a geração de futebolistas brasileiros é sofrível, péssimo. O Bianchi perdeu um gol imperdível. Mas, em compensação, o Curitiba tem formato de time já. E o Atlético ainda não. Claro. Sim. E ele levou um calor do Paraná. O Paraná jogou com muita dignidade, bola na trave. O Pedro Murisco teve que trabalhar Pegou bastante. Pênalti. O Paraná foi prejudicado pela arbitragem com a expulsão injusta do seu zagueiro. Lamentavelmente caiu, né? Aí vem o presidente e diz que não tinha tempo para ser presidente. Isso eu ia abordar com você, cara. E aí? O Ailton Barbosa, né? Foi eleito presidente. Ainda bem que não é Abelardo Barbosa. E aí? Ailton, você não teve tempo para se dedicar à função do Paraná? Não, fica aí uma questão bem curiosa, né? Não, curiosa acho que não é a palavra. Por que você se candidatou, então? Então, eu não entendo. Era o homem errado no lugar errado, no tempo errado, né? Pelo que ele disse, né? E a situação do Paraná é uma falta de responsabilidade total, dele, né? Aceitar um clube repleto de dificuldades e problemas. Aí ele vem e diz, eu não posso, eu tenho que cuidar da minha sapataria, tenho que cuidar do meu açougue. E olha quantos passos para trás o Paraná dá de novo com essa mais um ano, acho que é mais que isso, acho que o Paraná está na grande encruzilhada da sua existência, né? O Paraná, eu estava pensando agora, ele está no momento VUCA, Carneiro. VUCA, sabe, conhece o que é o acrônimo VUCA? Não conheço. VUCA é um acrônimo, né? Criado no ambiente militar americano, assim, que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então acho que essa é a situação do Paraná agora, porque o Paraná chegou num ponto em que alguém vai ter que tirar da cartola alguma coisa diferente do que no ano passado, na encruzilhada passada, vamos dizer assim, a torcida ajudou muito o Paraná. Sim. Mas acho que agora só não bastará, sabe? Militar, você falou? Mas se adapta à política, política como uma luva. O mundo hoje é o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o Paraná é isso. Quem que vai salvar o Paraná, né? Sem a perspectiva de calendário, com essa dívida do tamanho que tem. Eu acho que na hora da encruzilhada, não é necessariamente ruim, né? Alguém vai ter que fazer uma mágica, vai ter que sambar, vai ter que dar um drible, né? O caminho é a tal da SAF. Alguém tem que comprar e assumir. Mas não tem que ver até que ponto tem investidor, porque o Paraná não tem categoria de base, patrimônio perdido, é um clube que vive só, única e exclusivamente, graças ao amor da sua torcida, à lealdade da sua torcida. Dirigentes amadores, irresponsáveis nos últimos anos, e lamentável. Agora vamos ver, alguém pode se interessar. Eu ouvi falar, não sei se vocês publicaram num 2 Esportes alguma coisa semelhante, um grupo que comanda o Náutico estaria interessado? É isso? Esse grupo que está comprando a SAF do Náutico esteve interessado na SAF do Paraná, mas não houve sequência e eles foram lá e foram atrás do Náutico e estão fechando com o Náutico. Mas acho que mesmo a SAF não resolveria, ou então a SAF teria que vir coordenado com outro tipo de ação, assim, uma virada de mesa para mudar o calendário, para botar os times pelo menos na Série D, sabe? Teria que ter uma outra jogada junto. Uma fusão, talvez. Uma fusão. Acho alguém que já esteja com calendário nacional. Talvez. Se especulou a fusão com o Cianorte, antes do Cianorte ser vendido para a SAF. O São Joséense, por exemplo, está na Série D, né? É aqui na esquina e tal. O Carneiro falou uma coisa interessante, e vamos nos socorrer aqui da experiência dele, que o Paraná está chegando num momento da sua história que é parecido com os momentos em que os clubes que o antecederam também chegaram nesse impasse, né? E solucionaram confusões, né? O Colorado e o Pinheiros viveram 20 anos por aí, o Ferroviário um pouco mais, o Paraná está com 35, mais ou menos o ciclo, né? Você mexe na história e realmente com um nexo, porque a união do Colorado
foi muito problemática, o surgimento do Colorado, foi a união de 3 times, na época, inviáveis. O Ferroviário, que perdeu a ajuda da rede Viação Paraná-Santa Catarina, porque os gênios que comandavam o Brasil na época resolveram optar pelo transporte rodoviário e acabaram com as ferrovias, né? Os governos militares, né, naquela época. Um desastre, porque eles achavam que na rede ferroviária havia um núcleo de esquerdistas. Então, por causa disso, eles acabaram com o sistema ferroviário, que é o maior do mundo. O Brasil teve a segunda rede maior do mundo, só perdia para os Estados Unidos, quando era governado pelo imperador Dom Pedro II. Aí esses gênios brasileiros da política, dos militares, no caso, incompetentes, todos eles, com exceção do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que era um homem muito preparado, o general Ernesto Geisel também, mas fez um péssimo governo, se perdeu completamente. Os outros eram militares, não deviam ter saído dos quartéis. Continua brincando de mocinho e bandido. Agora, voltando então ao esporte, o Ferroviário estava inviável, o Britânia e o Palestra quebrados, mas todos tinham patrimônio. Então, a união foi em função de salvar o patrimônio, pois eles conseguiram perder o patrimônio. O Dorival de Brito, né, agora conseguiu o Paraná usar um direito de uso, né, durante, não sei se 30 ou 50 anos. E no outro lado do Pinheiros, era apenas mais para botar um nome mais... porque era Água Verde o nome, né? Antes era Savoia. Na guerra, teve que tirar o Savoia, porque na Segunda Guerra Mundial não aceitavam nomes ligados a alemães e italianos. E daí os clubes foram obrigados a mudar. Mas o Pinheiros era um sucesso, né? O Pinheiros tinha associado, tinha dinheiro em caixa. A fusão do Pinheiros com o Colorado, tanto que quando tentaram a fusão do Paraná com o Atlético, chamavam os azuis, que eram os remanescentes do Pinheiros, 100% concordou com a fusão com o Atlético. Mas os vermelhos do Colorado, não. Por isso não saiu. Ali teria resolvido todos os problemas, porque o Atlético entraria já na primeira divisão, na vaga que o Paraná detinha, o nome seria Paraná Atlético Clube ou algo semelhante, não ia mudar nada, porque é azul e vermelho, o Atlético entraria com o preto ou com o branco, então seria um tricolor, algo semelhante. Ali faltou um pouquinho de bom senso pelo lado dos vermelhos de não aceitar a fusão, mas daí o Atlético fez tudo sozinho. E está aí, hoje é uma realidade. Vive um momento difícil, mas voltando então à questão que você mencionou, Sandra, parece que esgotou-se também essa fusão. E agora o Paraná tem que encontrar outro caminho. É um ciclo que se fecha. Não sei se está se fechando, né? Eu sabe que eu tenho. O pessoal sabe que eu sou atleticano, mas a torcida paranista é super representada no meu ciclo de amizades. Eu tenho muitos, acho que mais amigos paranistas do que percentualmente eles estariam na sociedade, segundo as pesquisas, né? Se a gente vai acreditar nelas. Mas eu me preocupo com o Paraná e eu acho que essa encruzilhada que o Atlético teve em 95 não era tão grave quanto essa, de longe, né? Mas o problema também do Paraná Clube, além de gastar demais, porque é muito bonito contratar o Vanderlei Luxemburgo e contratar esse, contratar aquele, só que o dinheiro foi sendo usado ali na década de 90, quando ele foi pentacampeão paranaense, campeão da Série B nacional, e estava na Série A, né? Único na época, quando a dupla Atletiba ascendeu em 1995. Porém, isso não é pesquisa, é a realidade. 60% dos associados do Pinheiros eram torcedores do Atlético ou do Curitiba, mais do Atlético, que era do bairro, ali da Água Verde. Então, quando o Paraná tornou-se um player e começou a... Porque o Pinheiros não incomodava, mas o Paraná sim. Aí o que os atleticanos principalmente fizeram? Deixaram de ser sócios do Paraná. E, consequentemente, caiu o faturamento. Isso está escrito aí, dentro dos próprios livros de registro da entidade. Mas acho que, para resumir, dá para dizer que o Paraná ele viveu aquele momento de bonança e não se planejou. Não, pelo contrário, ele afundou, né? E não se planejou. E a formiga, né? A velha fábula. Teve um lampejo com o professor Miranda e o Zé Domingos no futebol. Chegou a Libertadores, né? 2007, se não estou enganado. Foi o ano que ele caiu para a Série B. E depois afundou. Daí não segurou mais. Daí só veio degradando. E até chegar o máximo, né? O que foi agora a Série B do estadual. Sim. Mas daí aquele empresário, né? O de Campo Largo, o Carlos Werner, ele liderou o movimento, ele mesmo participou.
e o Paraná voltou à Série A. Agora cai de novo, amigo. Em 3 meses o sonho se desfez. Isso é muito cruel, é muito doloroso para o torcedor. Muito. O Tcheco até falou ali, ele teve na coletiva de imprensa, né, meio que respondeu ali declarações do Argel, falando que a responsabilidade... o Tcheco assumiu a responsabilidade, mas ele falou que queria ter tido o tempo que o Argel teve, né? Queria ter começado a temporada, porque o Argel... ele falou que tinha uma panela, né? Eu achei legal, cara. Eu acho legal que geralmente essas entrevistas são todas cheias de dedos, né? E tal. E ele pelo menos meteu o dedo na ferida ali. Ele fala a verdade, assim, ele é bem transparente. Né? Então, ele não tem medo de falar. Porque na ética boleira ali isso não se faz, né? Acusar o outro, a culpa foi dele, tem panela. Geralmente não se fala. Sim. Se fala a boca pequena, mas não se fala no microfone. Então nisso eu achei legal. Assim. E a panelaça do Atlético ano passado? Então, tinha a panela nacional e a internacional. O Atlético vai para a Série B, os mesmos dirigentes que cometeram aqueles absurdos de formar aquele elenco, trocar 5 vezes de treinador, estão hoje fazendo essas 16 contratações, né? 16 com jogadores que voltarem de empréstimo também. Então, e fica o dito pelo não dito. O Brasil é estranho, né? E eles discutem aqui no Brasil ainda coisas ginasiais, vamos dizer assim, do tempo da nossa infância. A esquerda ou direita. A extrema esquerda é um lixo e a extrema direita é outro lixo. Vamos trabalhar harmoniosamente para o bem do povo, para o bem do país. Ninguém faz isso. É sempre extremismo. É sempre o povo que paga a conta. Está aí hoje. Estão vendo aí a inflação voltando. O desastre que é mais este episódio. Ô Carneiro, para a gente fechar o assunto aí, então, futebol, eu só queria deixar uma pergunta para você. Você acha que pelo que a gente viu aí no início do ano, paranaense, o Operário chega para a Série B, que vai começar no final de março, começo de abril, no mesmo nível de Atlético e Curitiba, com as mesmas chances de ter um acesso ou não? Acho que sim. Acho que o Operário chega inteiro, independente de vir a ser campeão estadual ou não. Aí, como está em aberto, como o Sandro falou, você mencionou, eu acho que qualquer um pode ser campeão. Entre eles, Operário, Curitiba ou Atlético. Não vejo outro com chance de título. Porém, o Operário faz um grande trabalho, né? Esse Bruno Pivetti é muito bom treinador. A diretoria do Operário, comandada pelo presidente, o Góes, né? Anselmo Góes? Não, Anselmo Góes é jornalista. Como é o nome do presidente? Eu vou achar aqui, para não termos... É meu amigo, eu conheço ele, sim, lamentavelmente me fugiu o nome. O Álvaro Góes. O Álvaro Góes. E ele é muito preparado, os seus auxiliares também. Eu vejo o time do Operário fortalecido, o Operário faz o trabalho na base também. E agora, claro, o Atlético e Curitiba têm uma responsabilidade, eles têm que mostrar já. Porque agora nós chegamos já no momento da definição, que são os últimos 40 dias da realização do estadual. Porque daí já começa a Série B. Bom, a Copa do Brasil vai dar um semana norte que já. vem começa a Copa do Brasil. Tá aí, ó. Como é que o Barbieri vai acertar o time para a Copa do Brasil? Com essa turminha aí. E é com um novo regulamento, né, Fernando? Então Exatamente. você pode... É mais fácil ainda As ficar zebras. na primeira peneira. É mais fácil para a zebra, que é o grande charme da Copa do Brasil, né? Mas a chegada do Patrick, né, com seu bigode handlebar, né, que parece um guidão de bicicleta, assim, acho que vai trazer um caminho pro Atlético, né, Carneiro? É um charme, né? O bigode dele, eu não sou muito de bigode. Não, aliás, eu estou impressionado com o penteado do Sandro. Ele parece aquele primeiro-ministro da Inglaterra que saiu do BRICS. Que saiu chutado. Verdade. O Brexit, o Boris Johnson, né? Você é um Boris Johnson. Já me acusaram de ser o Boris Johnson. Da Guaveira. Por aí. Mas você sabe, Carneiro? Mas você sabe que o jogador de bigode no Atlético é uma tradição, né, cara? O de trancinha, Rastafari e o de bigode. Então a chegada do Patrick pode trazer um alento. Mas você sabe o motivo real da presença de Sandro Moser aqui nesse podcast? Eu mesmo não hoje? sei, você pode ver. O motivo real é porque ele é um especialista em carnaval. O carnaval tá chegando e você sabia que a escola Leões da Mocidade tem um samba enredo nesse ano que homenageia o Atlético Paranaense. Sabia disso, Carneiro? Eu soube. Eu tenho alguns amigos meus ligados ao futebol que estão participando dos ensaios
Inclusive o presidente campeão brasileiro, Marcos Coelho. Exatamente. A família do Sicupira, que é um dos bigodes célebres da história É atleticana. um grande bigode. né? Eu, carnaval, meu tempo era quando tinha a Sociedade Operária. Ali era o carnaval, meu carnaval era ali. Depois que o Operário fechou, eu fechei junto. Fechou junto. Eu imagino o Carneiro passando o rodo no baile do Operário, mas pela primeira vez vou desfilar no Carnaval de Curitiba, na Marechal Deodoro, que não é uma avenida, é uma rua, teoricamente, mas podemos chamar de avenida. O enredo da Leões da Mocidade homenageia o centenário do Atlético, né? Que foi... Acho que vai ser o evento final do centenário, então a partir dali vamos exorcizar esse período. É um furacão da avenida. Vamos carnavalizar. O nome do enredo é Furacão da Avenida. O presidente Wilson Paulino, gente boníssima. O samba foi feito pelo Paulo César Feital, que é um ótimo compositor, carioca, já fez sambas para algumas das campeãs do Carnaval do Rio, para Portela e tudo mais. Também fez música popular brasileira da melhor qualidade. O samba ficou legal, ficou lindo. E eu vou sair junto com a família Sicupira, numa ala Sicupira e tal, vamos todos de bigode. E qual vai ser a fantasia? Ainda não está pronto, tá, mas certamente vai ter o bigode, né? O proverbial bigode do nosso saudoso Barcinho. Até vale a registro que o Sandro Moser que escreveu o livro, né? Sim, claro. Homenageando o Sicupira. Mas se faz uma fantasia com a família do Sicupira, você tem que ir fantasiado de Nilson Borges. Acho que sim. É o maior ala do Atlético. O maior parceiro do Barcinho, né? Então vai ser muito legal. Vai ser a primeira escola a desfilar no sábado, na Marechal. Dia 1º de março, é 1º de março, sábado de carnaval, estaremos lá. E todo mundo que quiser participar também é fácil. É seguir a escola no Instagram, ou tentar me achar, entrar em contato comigo também, nas famigeradas redes sociais. E, pô, como diria. Não sei se estamos terminando aqui. Estamos chegando no fim, quase, né? Lembrando que no meu livro o Carneiro Neto escreveu muito gentilmente um prefácio, né? E o Augusto Mafuz um pós-fácio. Então, são meus ídolos, mestres, exemplos e guias, para usar uma nomenclatura marxista. E o Sandro lá no nosso especial feito no ano passado do centenário do Atlético escreveu, né? Mini perfis do Augusto Mafuz e do Carneiro Neto, inclusive. Como personagens da história que são, né? De nós termos lido muito, né? Não somos intelectuais propriamente, mas nós lemos bastante, vimos muito filme, e todo mundo quer rotular. A modernidade é essa. Você é comunista, você é direitista, você é fascista. Não somos nada, nós somos tremendos gozadores. É isso aí, por aí. Porque a sociedade humana é uma farsa, é um grande circo. Então, aí as guerras financiadas pela indústria bélica, né? Na faixa de Gaza, na Ucrânia, quem é que está ganhando dinheiro? As indústrias que fabricam a máquina de matar gente. E não é barato. Os políticos acham normal. Normal. E o povo, coitadinho, ingênuo, é que criticar os intelectuais. Então é isso aí, esse é o mundo VUCA. E por isso que a saída nessa encruzilhada é carnavalizar a coisa. Ótimo. Muito bem, muito bem. Meus amigos, fechando então esse podcast Carneiro e Mafuz, e hoje com a participação especialíssima de Sandro Moser. Augusto Mafuz está nos assistindo aí do litoral paranaense. Comendo lulas com shimeji, né? Semana que tomando vem um vinho branco. Estará de volta aqui nessa... Eu acho que o Mafuz está comendo ostra. Ele não gosta da esquerda. Não vai comer lula. Tá certo, meus amigos. O ostracismo do Mafuz. Semana que vem estamos de volta. É isso, Carneiro Neto? Se Deus quiser. Um abraço, uma honra. Honra. Tê-lo conosco. Privilégio tê-lo conosco. Isso eu ia citar o maior narrador esportivo paranaense. Foi um privilégio ter estado com vocês. Muito bem. Valeu. Tchau, tchau.